Continuando aqui sobre união na igreja, letra D, o ensino do Novo Testamento sobre a unidade da igreja. Então, deve ter muito união na igreja. O alvo de Jesus é que haja um rebanho e um pastor, em João 10. João 17, Jesus orou pela união da igreja e pelos futuros cristãos. Também Paulo fala muito sobre união. Agora, letra E, a gente fala um pouco sobre separação organizacional na igreja. E às vezes existe separação. Letra F vai também falar sobre razões para a separação. Realmente a gente quer evitar isso. Minha posição é se tiver problemas doutrinários dentro da sua igreja, vá até seu pastor, mostra da Bíblia, ouve dele, tenta ser usado por Deus para ajudar a igreja a alinhar com a Bíblia. E se isso não funcionar com o tempo, talvez seja a hora de sair. Então, número 1, razões doutrinárias. A gente vê que talvez tem motivo por sair. Então, para não provocar mais divisão na igreja. Número 2, questões de consciência. Deve ter liberdade de pregar e ensinar a palavra, segundo as escrituras. Se está impedindo isso, isso é problema. Número 3, considerações práticas. Se você se permanecer na igreja vai causar mais mal do que bem, talvez era bom sair. Então é difícil, espero que não tenha que passar por isso. Se você está na nossa igreja e vê uma questão doutrinária ou de prática que você acha que não seja bíblico, pode vir falar comigo. E a gente vê se nós estamos errados, segundo a Bíblia, a gente muda. É para mudar. Agora, se é o contrário, se não concorda, talvez seja uma questão de sair mesmo. O poder da igreja. A igreja às vezes tem poder no governo, deve ter, acho que dentro do Brasil, não. Tipo, a igreja que apoia candidato em troca por favores, eu acho difícil, mas acontece muito. Então, deve focar na igreja. Letra A, batalha espiritual. Tem muita batalha espiritual na igreja. Nos mandamentos para a igreja, Paulo não mandou usar poder assim, só na disciplina na igreja. Então, é para curar, profetizar, repreensão, essas coisas. Letra B, as chaves do reino. Mateus 16 fala sobre isso. E implica a autoridade para abrir uma porta e permitir a entrada para certo lugar ou esfera. Tem Lucas 11, 52 e Apocalipse 1, 18 que fala sobre o assunto. Mas tem mais a ver com pregar o evangelho, talvez com disciplina na igreja. Né? Se a igreja pregar o evangelho, isso é o que abre a porta. E o pecador que persiste em pecado, isso mostra que a porta nunca foi aberta para eles realmente. E a gente vai falar sobre isso já. Disciplina na igreja. A letra C, o poder da igreja e o poder do Estado. Então,
Ah, existe. A gente vê na história que quando um país virou cristão, é bem fácil a pessoa se achar cristão porque mora naquele estado. Aí o cristianismo enfraquece muito. Também existe que as cruzadas, né, que usaram espadas para dizer que era cristão. Se não aceitasse, morria. Isso está muito errado. É uma decisão pessoal de convicção do coração, não de convicção pela espada. Então, isso engana muita gente e com certeza foi um ponto bem fraco e triste da igreja, da história da igreja. Um, a disciplina eclesiástica. Então, a disciplina na igreja é bem importante usar, praticar, mas infelizmente é muito pouco usado. Então, eu mesmo não quero usar, mas tem um mandamento de usar. Mandamento de encorajar pessoas a seguir Cristo, de abandonar o pecado. Então, número o propósito da disciplina eclesiástica. O propósito sempre é restauração e reconciliação do cristão que se está desviando. Então, sempre é restauração. E sempre devemos aceitar restauração e reconciliação. Não importa o ponto no processo. O pecado impede a comunhão com outros cristãos e com Deus. Para que haja reconciliação, o pecado precisa ser tratado. Então, isso é o ponto principal. Deus disciplina quem ele ama, e, no caso, os filhos dele. Então, a igreja, em sua disciplina, age em amor para trazer de volta um irmão ou irmã que se tenha desviado. Letra B. Impedir que o pecado se espalhe atingindo outros. Paulo usa o exemplo de fermento. Um pouco de fermento espalhe. Da mesma forma, o pecado na igreja espalha. Mas fulano faz aquele porque eu não posso fazer. Tem vários versículos sobre isso. Letra C, proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. Então, pecado na igreja danifica o nome de Deus. Leva desonra para Deus. Então, devemos evitar e encorajar uns aos outros, admoestar, aconselhar pessoas a não pecar. Por conta de quais pecados devemos falar. Então, especialmente quando é um pecado público, quando o pecado é conhecido publicamente, mas em Mateus 18, que é o trecho principal, é quando um peca contra o irmão. Como deve ser exercida a disciplina? O conhecimento do pecado deve ser preservado dentro do menor grupo possível. Então, conhecer o pecado, alguém te ofendeu, vá até eles, sozinho, fala com ele. Se não escutar, leva mais alguém. Letra B. Medidas disciplinares devem ser cada vez mais severas até que haja uma solução. Não escutou a duas pessoas, leva na igreja. Ou talvez leva mais pessoas. O alvo é reconciliação. Letra C, a disciplina dos líderes da igreja. Então, isso até para tirar da igreja, se precisar. Uma vez que a disciplina seja exercida, tão logo haja arrependimento em qualquer estágio do processo, recebe de coração a pessoa de volta. Sempre é reconciliação. E sempre no processo é amor, paciência, mansidão, misericórdia e graça.